Bom dia, sexta-feira, portanto, véspera de fim de semana. E nós aqui estamos para fazer a última edição semanal da Cor do Dinheiro. Ainda não tenho certeza, mas tenho que lhe dizer que amanhã provavelmente irei fazer uma conversa improvável e se concretizar vai ser com uma personagem muito interessante, não lhe vou dizer já, e que também sobre, e vamos tentar perceber coisas muito importantes como é que a pandemia e o confinamento acabaram por afetar empresas em Portugal, inclusive empresas de dimensão. Antes de irmos ao programa de hoje, quero também lembrar às pessoas para irem ver o Mel Talks de ontem. O Mel Talks, como sabem, é uma parceria entre o meu canal, A Cor do Dinheiro, e o MEL, Movimento Europa e Liberdade, onde nós semanalmente trazemos pessoas interessantes para debater importantes assuntos da sociedade. O de ontem foi o Pedro Santa Clara, professor da nova School of Business and Economics, e o Pedro falou sobre tudo duas coisas, de educação e de inovação. Dê lá um saltinho que eu acho que vale a pena ver quem olha de forma crítica para a sociedade portuguesa. Não são tão violentos quanto eu nas análises, confesso, mas enfim, Cor de Dinheiro é Cor de Dinheiro, o Mel Talks é o Mel Talks e o Think Tank também. Portanto, vale a pena lá ir ver. Bom, sem mais delongas, dia 26 de junho do ano da graça 2020, vamos de imediato à agenda de hoje. Período de ordem do dia, para dizer que prevaleceu o bom senso do Governo na questão dos supermercados. Recorda-se que eu fiz aqui a crítica antes de ontem ao dizer que era uma estupidez ter supermercados fechados a partir das 8 da noite. Até por outra razão. As pessoas trabalham. Eu muitas vezes vou ao supermercado, quem faz as compras em minha casa sou eu, já me ouviu dizer isto várias vezes, eu vou muitas vezes aos supermercados ou à noite ou então ao fim de semana. Ora, que lógica é que tem a gente depois das 8 da noite, já jantou, chegar a um supermercado e bater com o nariz na porta? É uma estupidez. E repara uma coisa, isto não beneficia rigorosamente nada a história de evitar o contágio, porque durante a crise pior, em que nós estivemos confinados, não foi por os supermercados estarem abertos até tarde que nós tivemos mais contágios. Pior, como dizia ontem uma médica, dizia-me assim, Camilo, já reparaste, é que ao reduzirem o horário, até estão a concentrar mais pessoas em determinado horário. De facto, prevaleceu o bom senso, não sei a partir de quando, mas a verdade é que esta decisão é uma decisão de bom senso. Bem, segundo ponto, eu estive a ver hoje as coimas para quem violar este novo período de confinamento, entre aspas, imposto pelo Governo na região da Grande Lisboa. As multas parece que vão de 100 a 5 mil euros. Bem, eu não sou constitucionalista, mas começo a suspeitar de uma coisa. Se um dia destes alguém contestar em tribunal estas coisas, suspeito que ainda vai ganhar. Percebe? Ou que então vai haver um juiz que vai dizer que isto é inconstitucional, uma coisa assim do género. Sinceramente, não faz sentido. E acho que nesta matéria, aqui do confinamento, de voltar atrás e o diabo 4, continuo sem perceber aquilo que disse ontem. Afinal, o que é que nós queremos fazer? Nós estamos perante surtos, não é? Parece que isolados, mas cada vez em maior número. Qual é a política do Estado? Nós queremos voltar a parar a economia ou vamos passar por cima disto agora que já sabemos o essencial da pandemia e de como curá-la e como limitar os seus efeitos? O que é que vamos fazer? Vamos abrir a economia, aceitar que nós vamos ter porque se calhar vamos perder algumas pessoas e se calhar vamos ter que, entre aspas, vacinar a generalidade da população? Nós não sabemos. E se há coisa que eu tenho que dizer aqui sobre a história da conferência de imprensa do Primeiro-Ministro, é que eu estou baralhadíssimo. E continuo aliás, estou mais baralhado do que estava antes, porque eu não percebo nada disto. Ouço o Presidente da República dizer uma coisa, ouço o Primeiro-Ministro dizer outra, depois é avanços e recuos, depois mexe dos horários dos supermercados, depois já não é, depois é a senhora da DGS que diz uma coisa num dia, diz outra, DGS, Direção-Geral de Saúde, diz uma coisa num dia, diz outra coisa no outro. Eu continuo sem perceber qual é a política do Estado em relação a isto. Não há coerência, percebe? O drama disto tudo é que nós não percebemos para onde é que o Governo se vira. Cada dia é uma história diferente. Bem, isto não ajuda nada. Do ponto de vista da orientação do cidadão e do português comum, isto não ajuda nada. Ponto seguinte. Nem mais. No momento em que o António Costa diz, olha, há 19 freguesias na área metropolitana de Lisboa e já agora na área de Lisboa que vão ter que obedecer outras regras, eu vejo de repente um vídeo do PCP a divulgar as regras para estar presente na festa do Avante.
Espera aí, qual é a lógica que nós estarmos a dizer às pessoas, olha que eu se calhar volto atrás, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, e depois ouvir o Presidente da República e dizer, não, isto não há aqui problema nenhum, mas atenção, temos de ter cuidado com esta e com aquela zona, e depois na volta vemos os nossos amigos do PCP fazerem um vídeo sobre a festa do Avante em setembro. Ok, mas a questão é, quem é que pode garantir o que é que vai suceder em setembro? Já agora, no momento em que nós estamos a dizer às pessoas para terem cuidado, para repensarem o que estão a fazer, aparecem vídeos a falar da festa do Avante, já percebeu a incoerência que eu falava há bocadinho? É que, se você tiver uma bandeira do PCP ou do CGTP, basta ter lá a foice e o martelo, você apresenta em qualquer lado e está tudo porreiro, percebe? Essa é a conclusão que nós estamos a chegar. Se você tiver aquela bandeirinha, ou se tiver a foice e o martelo na mão, entra em qualquer lado, faz o que quiser, não é? Porque, pelos vistos, há regras para uns e há regras para outros. Está a ver a questão da incoerência? Isto é o Estado no seu pior, a passar as piores mensagens para a sociedade. Ponto seguinte. Já falei do volta atrás em Lisboa. Eu vou querer perceber daqui a 2 meses o custo económico destas coisas todas, ok? Eu não tenho nada a certeza que nós estejamos a tomar as melhores decisões para não termos um problema grave na economia. Aliás, já temos. Há gente que não vê com a Ministra do Trabalho, mas já lá vamos daqui a bocadinho. Ponto seguinte. André Silva e o PAN, que já não é o que era. Uma semana, 7 demissões no partido, pessoas, animais, natureza. Já saiu o deputado europeu, agora saiu mais uma deputada, nenhum deles entregou o cargo, que acham que aquilo é pessoal e fica ali, o que diz muito mal, sinceramente, destas pessoas. Uma coisa é serem eleitos como deputados independentes, outra coisa é pertencerem a um partido, saírem e depois ficarem lá no Parlamento. Isto, para mim, é uma falta de ética inacreditável. Agora, o que eu achei impressionante foi a reação do André Silva. Parecia um puto no recreio da escola, que arranjou um conjunto de gajos para a sua equipa, foram jogar futebol. Então, um deles levou uma rasteira, começou a chapada com o outro e depois faz ali uma molhada qualquer e o tipo vem dizer assim, estes gajos são os malucos, vieram-se aqui aproveitar, não queriam fazer nada disto, viram que isto era uma equipa porreira e portanto meteram-se aqui na equipa e agora que não lhes dá jeito foram-se embora. Isto é de puto, não é? Outra expressão, isto é de criança. Outra expressão, isto não é de líder, não é? Porque um líder é aquele que assume que fez burrada no momento de escolher as pessoas. Eu sei que um partido não é uma pessoa, mas caramba, ele é o presidente do partido. Quando eu, pela primeira vez, assumi funções de direção de uma empresa, disseram-me assim, Camilo, você é pago para arranjar soluções, não é para me vir dizer porque é que as soluções não funcionaram. A primeira. A segunda, uma das pessoas está aqui, que também é meu amigo aqui, que é o... não vale a pena dizer quem é, que me ensinou várias coisas. Outra coisa que me ensinaram foi, quando você contrata alguém, se alguma coisa correr mal com essa pessoa e tiver que a despedir ou se a pessoa sair, a culpa é sua. Percebe? Não é das pessoas que fizeram burrada, é sua, porque você é que a escolheu. Portanto, eu acho que isso serve lindamente e que nem uma luva para o camarada André Silva. Espero que ele pense detidamente e com muita consciência se faz sentido ele ser líder do PAN ou não faz. Ponto seguinte. Houve muita gente que me escreveu ontem sobre a história dos bancos, por causa da análise que eu fiz aqui, a perguntar o que é que achava, se isto era preocupante, onde é que o mercado ia, se deviam estar preocupados com os bancos. Bom, meus amigos, isto é geral. Há uma coisa que nós sabemos, os bancos estão a ser beneficiados porque algumas das regras estão a ser flexibilizadas pelo Banco de Portugal, o mesmo é dizer por Frankfurt, não por Portugal, pelo BCE. Bom, isto deixa os bancos um bocado mais frágeis, mas se for uma coisa passageira durante a pandemia, ou melhor, durante os efeitos da pandemia, eu não fico preocupado. Ficarei preocupado se no futuro o BCE não voltar a apertar as condições e as regras. Primeiro ponto. Mas agora, há uma segunda coisa que eu quero dizer aqui às pessoas, e que já disse ontem a quem me escreveu, que é a seguinte, não tenham dúvidas que os bancos vão ser duramente testados. Esta história das moratórias, isto pode correr muito mal. Mas se o Estado não prolongar, não assumir uma parte daquilo, não criar condições para a retoma da economia, não está a criar, percebe? Isto pode correr muito mal. Atenção, há muita gente, inclusive o Primeiro-Ministro e o Governo, a fazerem para aí floreados, a dizer que não sei o quê, está tudo bem, isto vai correr bem. Não sei se vai correr bem, atenção. Agora, para os bancos isto vai ser um duro teste. E eu não excluo mesmo a hipótese, e é bom que você que está desse lado também pense no assunto, eu não excluo a hipótese de nós no futuro podermos ter que vir a meter mais dinheiro nos bancos. Ok? Fica este alerta. Isto não é nada de preocupante, mas fica este alerta. Já agora fico com esta certeza, ok? Tanto a certo quanto eu me chamar Camilo.
vamos ter mesmo mais impostos nos próximos anos. Não tenha qualquer dúvida quanto a isso. Nós vamos ter que pagar isto. Bem, vou deixar a subida de preços nos supermercados para outro dia, porque era uma sensação que eu já tinha e parece que neste momento se confirma. Vamos então à agenda de hoje. Eu tenho uma pergunta para voltar a fazer ao Governo. Porquê é que o Governo não divulga as condições que Bruxelas já fixou para meter 1.200 milhões de euros na TAP? Nós estamos em que dia? 26 de junho. Sabe quando é que a Comissão Europeia analisou o pedido de ajuda do Estado português à TAP? 10 de junho. Já lá vão mais de 2 semanas. Já tivemos o Ministro de Transportes, Pedro Nuno Santos, já nem sei qual é o título que ele tem hoje em dia, já mudam, esta malta muda tudo e mais alguma coisa, mas enfim, Ministro de Transportes, dizer que não é necessariamente assim que tenha que haver despedimentos da TAP. Não é verdade. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, já ouvimos o Ministro Pedro Nuno Santos dizer que não, que a TAP é para manter e que é para ajudar e que compra 1.000 e não sei quantos milhões de euros em empresas portuguesas, diabo quase. E já ouvimos o Ministro dizer, e ouvimos ontem, dizer logo cedinho, acho que foi a Antena 1, a dizer, não, mas atenção que se vai passar na TAP, foi imposto por Bruxelas, não é decisão nossa. Oh, meu amigo, vamos lá ser crescidos. A partir do momento em que nós estamos numa União Europeia, é óbvio que a responsabilidade daquilo é de Bruxelas. Mas atenção, a responsabilidade de estar metido na TAP não é de Bruxelas. A responsabilidade do Governo de estar entalado completamente, como vamos ver a seguir, na TAP, é do Governo, é de António Costa, é de Pedro Nuno Santos, é de Mário Centeno, percebe? Que fizeram aquela brincadeira chamada reversão da privatização. Portanto, eu quero que o Governo, venha divulgar aos portugueses, venha dizer claramente, meus senhores, para nós metermos 1.200 milhões de euros na TAP, Bruxelas vai nos obrigar a despedir 1.000 pessoas? 1.300? Não sei. Vai obrigar a perder quantos slots? Não sei. Vai obrigar a acabar com quantas rotas? Não sei. Vai obrigar a reduzir a frota para quantos aviões? Não sei. Mas é isto que o Governo nos tem que dizer. E isto é o mínimo que nós podemos exigir, porque vamos lá meter dinheiro do contribuinte. Bem, agora vamos ao segundo ponto. Os privados entalaram o Governo na TAP. Percebe? E isto é que o Governo não quer reconhecer e está a tentar desviar as atenções, como aliás faz numa série... Olha, é bom ver que já começa a haver mais aviões da TAP no ar. Como você já percebeu, o Governo anda a fugir com o rabo à seringa. E a culpa disto é do Governo. E eu vou-lhe dizer... Bom, vamos lá à história então. A história foi assim. Eu ontem ouvi o Pedro Nuno Santos dizer umas coisas muito interessantes. Olha, ouça esta expressão ipsis verbis, ok? Faz-me muita confusão que o CEO de uma empresa que está de mão estendida acho que se pode relacionar com o Estado desta maneira. Qual é esta maneira? Regressamos um dia antes. António Aldo Neves, o CEO da TAP. O que é que ele disse no Parlamento? Que os privados, atenção, ipsis verbis, estão disponíveis para ter um representante do Estado na Comissão Executiva. Pedro Nuno Santos mandou-se ao ar. Bem, você já sabe que eu gosto do Pedro, a nível pessoal. Eu acho que o Pedro tem toda a razão. Porque o CEO de uma empresa que está a precisar de 1.200 milhões de euros do contribuinte, vira-se para o representante do contribuinte e diz assim, pá, pronto, venha de lá o administrador Zeco, pá, porque eu sou executivo. Eu acho que isto é de uma falta de respeito inacreditável de um privado para com o Estado. Sim, porque o Governo não é o Estado. O Governo é o titular de um órgão de soberania, não é? O Estado somos nós. Mas agora vem a pergunta inevitável. De quem é a culpa disto? É minha? Não. É do António Costa. Então é assim. 2015, campanha eleitoral, lembra-se? O PS, para fazer o frete ao Bloco de Esquerda, já estavam a fazer a caminha para depois se reunirem todos, deitarem todos juntos. Mas ao PCP veio dizer assim, não, nós vamos reverter a privatização da TAP e dos transportes metropolitanos de Lisboa e do Porto. O que é que aconteceu? Chegou ao Governo. Repara a vergonha que isto foi. E eu, na altura, falei sobre isto. Escrevi no Jornal de Negócios, falei sobre isto na televisão e não sei das coisas. O que é que o Governo fez? Vai aos privados e diz assim, desculpem, a gente vai reverter isto. É óbvio que ele levou sopa. E se fosse por um tribunal arbitral, perdia aquilo. O que é que o Governo faz? Para não... e os privados, até porque estão lá uns portugueses que fazem os fretes sempre aos governos. Isto é uma vergonha. O empresariado português versus o Governo do Estado é uma vergonha. É um concubinato vergonhoso, percebe? E o que é que eles já fizeram? Olha,
a gente vai ficar com 50% do capital. Calamos aqui a malta. Olha, o PCP e o Bloco e a opinião pública, salvamos a face. Epá, mas vocês ficam com a gestão, porque os privados disseram assim, a gestão, vocês nem põem cá a pata. E o António Costa engoliu isto. Percebe? O Pedro Nuno Santos engoliu isto. O Centeno engoliu isto. O que é que aconteceu? Os privados continuaram a fazer o que quiseram na TAP sem fiscalização efetiva do Estado. Apesar do Estado ter lá um chairman. Porque o chairman é uma figura decorativa. Percebe? Não manda. E, portanto, os privados fizeram o que quiseram. E você teve os prejuízos da TAP superiores a 230 milhões de euros nos últimos 2 anos. Sabe Deus quanto é que vai ser este ano. Ora bem, está a ver o problema. António Costa, por uma questão ideológica e para dormir com o Bloco de Esquerda e com o PCP, fez este frete e tramou o contribuinte. O que você tem neste momento é o Estado pendurado, percebe? Os privados agarraram assim no Estado pelo pescoço. Olha, estás a ver o que é que eu te faço? Está a perceber? E mais, chegámos ao ponto vergonhoso dos privados dizerem assim ao Governo, não, nós metemos lá 220 milhões de euros de suprimentos. Dá cá essa porcaria, se faz favor, quando meteres os 1.200 milhões. Isto é uma vergonha, isto é um escândalo. E só não é escândalo grave, os portugueses andam com os olhos tapados, porque nós temos uma parte da comunicação social que anda a dormir e os comentadores que, em vez de falarem destas coisas como deve ser, têm a distinta lata de estarem calados. E isto é um nojo, percebe? Os privados entalaram o Estado. Perdão, vou corrigir, porque isto é uma vergonha, estou a cometer um erro. Os privados entalaram os contribuintes portugueses, com o Governo a ver, a assistir, está a perceber? E o Pedro Nuno Santos faz agora estas figuras, acho bem que o faça, mas a culpa é dele e do Primeiro-Ministro, percebeu? Que nos levaram a esta situação. É bom não esquecer isto. Bom, vamos lá então seguir para mim. Última sondagem conhecida diz que os portugueses dizem que 29% das famílias foram afetadas pela pandemia. Eu suspeito que foi mais. Você vai ver, daqui a umas semanas, quando aparecerem os números, não é por acaso que o Governo está borrado de medo, o Sr. Presidente da República também estão borrados de medo, desculpem-me a expressão, ok? Os primeiros números que começam a aparecer são preocupantes sobre o comportamento da economia. E esta malta não percebeu ainda que não pode andar aqui com estas brincadeiras de confina-desconfina. Isto não é carregar um botão. A economia não é on, acendeu a luz, off, apagou a luz. Não é assim que funciona. Você vai ver que este número de 29% vai dar um salto. Bom, mas nem mais. A ministra Ana Mendes Godinho, ontem, ao fazer a análise dos layoffs, não sei quantos, bom, vem dizer que a tendência de desemprego é decrescente. A Ana Mendes Godinho já deve estar a perceber, já deve estar a mal dizer a hora em que aceitou passar da Secretaria de Estado do Turismo para o Ministério do Trabalho. Agora é que se vê o que é difícil gerir o país. Ela deve estar mesmo a perceber isso. Mas eu vou dar um conselho aos assessores da Ana Mendes Godinho. Epá, não a deixem dizer estas coisas. Uma coisa é você olhar para a tendência do desemprego nos últimos anos e perceber que ele vinha descendo. Já agora Ana Mendes Godinho, agradece à Troika, está bem? Foram as reformas da Troika que fizeram isso. Bom, já agora, o crescimento brutal no turismo, não é? De que nós nos tornámos muito dependentes. É bom não esquecer porque a Ana Mendes Godinho era ministra, era da Secretaria de Estado do Turismo. Bem, mas vamos lá ao que interessa. A Ana Mendes Godinho acha mesmo que depois desta pandemia a tendência de desemprego vai ser esta? Não, eu não estou a falar em termos conjunturais, baixa agora, sobe depois. Em termos estruturais, acha mesmo que o turismo vai recuperar em agosto, em dezembro, no verão do próximo ano? Acha mesmo para os níveis anteriores? Já agora, se não vai, Ana Mendes Godinho, explique-me uma coisa. Onde é que a senhora foi buscar a tendência de recuperação do desemprego em termos estruturais a partir daí? Não existe. Isto é uma ficção. Era bom que Ana Mendes Godinho fosse um bocadinho mais parca nas suas declarações e menos, entre aspas, corajosa para dizer estas coisas, porque isto não é verdade. Isto passa para os portugueses a ideia errada. Isto está a passar uma mensagem errada para a sociedade. Porque isto não é, esta crise vai ter uma componente estrutural fortíssima. Sobretudo onde, como diz o FMI, dos países mais afetados desta brincadeira, diz o FMI, diz a Comissão Europeia e diz o OCDE. Sabe quem são estes países? Aqueles que estão mais dependentes do turismo. Quem é que lá está? Isso mesmo, Portugal, percebe? Peso no PIB, peso no valor acrescentado bruto, peso no emprego. E peso nas receitas do turismo. Ou seja, balança de transações correntes. Está a perceber este problema? Aconselha a Ana Mendes Godinho a ser um bocado mais parca nestas declarações. Ponto seguinte. Esta é a minha preferida. Caramba, meu Deus, ainda fica sempre por cumprir. Bruxelas pôs Portugal no Tribunal de Justiça da União Europeia.
Porquê? Por causa do imposto automóvel. Esta malta não tem vergonha, percebe? Como diz o Tribunal, aliás, a Comissão, diz assim, olha, nós já intimámos o governo português a respeitar isto várias vezes, continuam a respeitar a lei comunitária. Portanto, vão parar a Tribunal. Então eu explico. Está a ver quando você compra um automóvel, não paga só IVA, paga o imposto sobre veículos. Este imposto sobre veículos é assim, você tem um carro de 1000 cm3 de cilindrada, paga uma coisa, tem um carro de 2000 cm3 que paga mais. Primeira parte do imposto. A segunda parte do imposto é, olha, tem aqui uma componente ambiental. Quanto mais poluidor for o carro, mais você paga. Certíssimo. Qual é o drama disto? Você importa um carro de 2016 e o governo diz assim, não, a autoridade proprietária diz assim, olha, eu vou descontar aqui já a idade do carro na cilindrada. Ah, mas na parte ambiental não desconto. E tunga, arrecada aquela brincadeira. Isto é uma estupidez. Não faz sentido em nenhum país da União Europeia isto acontece. Isto viola as regras comunitárias. Só o fisco português à caixa que não. Já aconteceu no imposto de circulação e acontece agora no ISV. Bruxelas mandou o governo respeitar isto. Não respeita, tumba. Tribunal de Justiça. Acho muito bem. Sabe porque é que o governo está a fazer isto? Não é só por teimosia. É porque são várias dezenas de milhões de euros que foram parar ao bolso do fisco que agora fazem falta e que se forem devolvidos é um sarilho. Portanto, o governo vai empurrando isto com a barriga. E você vai ver, com um bocado de sorte, isto vai-se atrasando e até este governo vai desaparecer de lá. Há de aparecer outro, depois vai ficar com esta marmelada em cima. Percebe? Esta responsabilidade ainda vai parar para outro governo. Quer apostar comigo? Bom, aguardo. Bem nada. 21 minutos ou 22 minutos, já violámos tudo isto. Que horror. Vamos às frases da semana e ver se eu depois consigo mexer nos outros assuntos na próxima semana. Soube pela comunicação social. Marcelo Rebelo de Sousa, ontem, ao falar da nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal. Como? O Sr. Primeiro-Ministro soube pela comunicação social. Deixa-me lá tentar perceber. O Sr. Primeiro-Presidente da República, perdão. Ele viu no Jornal de Negócios, no Eco, dizer assim, Costa anuncia a Costa que Centeno vai para o Banco de Portugal. António Costa anuncia a Carlos Costa que Centeno vai para Portugal. Foi isso que ele viu? Foi assim que o Presidente da República soube? Soube hoje ao ler vários jornais, não, afinal o Centeno vai mesmo para o Banco de Portugal. Foi assim que o Presidente da República soube. Olha, faça-me um favor, comente você, percebe? Porque eu já não me apetece insultar o Presidente da República aqui. Não me apetece. Apetece-me, mas não posso fazer. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. Até depois quando ele me encontra diz aqui, você é intratável, você critica e... Pronto, por aí adiante. Bem, frase que eu quero mesmo comentar aqui. Joana Marques Vidal, das pessoas que tenho mais consideração em Portugal, ex-Procuradora-Geral da República, corrida pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, sabe-se lá porquê. As férias judiciais deviam ter sido encurtadas. Isto foi uma entrevista ao público antes de ontem. A Joana Marques Vidal tem toda a razão. O Governo borrou-se de medo a meter-se com os funcionários judiciais e com a classe judicial. Percebe? As férias judiciais deviam ter sido encurtadas, como outras coisas foram encurtadas em Portugal. Mas o Governo não fez isto porque tem medo dos sindicatos, tem medo da classe da justiça. A Joana Marques Vidal pôs os pontos nos is. Olha, chapou para esta senhora. Só tenho pena que ela não continue na Procuradoria. E com esta brincadeira terminamos a conversa de hoje. Já lhe disse, eu ainda hoje, se confirmar a entrevista da manhã, virei cá pôr um teaser, mas aconselho a não perder. Aconselho também a ir rever o Mel Talks de ontem. Quanto a nós, às 7.000 pessoas que estão em direto, aquelas que vão ver ainda, que eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais lá nenhum. Quanto ao resto, grande fim de semana. Muito obrigado, até amanhã então.